Bom, gente, esse é o canal Jogatina Maneira, velho. Eu achei o nome muito foda. E esse é o vídeo, será que você joga errado? Eu não sei. Levando em consideração meu desempenho, a grande probabilidade de que eu jogue errado, né? E aí o que eu queria era ver se eu me elucidava no vídeo. O nosso mano do Jogatina Maneira, eu tô conhecendo o canal agora, né? Eu já me inscrevi aqui pra poder assistir mais, já curti o vídeo. Caso esse react seja uma parada assim que você não goste, não achar legal, mas não tem problema, pode me pedir que eu tiro do ar a qualquer momento, sem problema nenhum. É porque conteúdo de qualidade, a gente, pô, tô assistindo com meus amigos e às vezes a gente pode comentar alguma coisa, trocar uma ideia, né? Obrigado pelo material maravilhoso, tá, velho? Vamos para o vídeo, vai. Você joga errado? Eu não sei se alguém que tá assistindo esse vídeo já se viu nessa situação constrangedora. Você chega pra um amigo seu falando sobre um jogo que tá achando muito difícil, ou alguma coisa que tá te frustrando nele, ou aquela fase desgraçada que você não consegue passar, e tudo que você recebe dele é a seguinte frase: ah, sim, mas é porque você tá jogando errado. E é nesse momento que você percebe que a amizade de vocês é uma farsa que não vale nada e começa a procurar amigos melhores. Eu acredito piamente que não existe essa... O pessoal nariz, de repente, que eu só suando o nariz, aí apareceu no vídeo. Vocês viram que eu tava aqui agora? Vocês viram? Calma. Aqui, mano. Mas é porque você tá jogando errado. Ah, você que veio na minha live falar isso, tá? Eu ainda te amo, mas a gente tá balançado, tá? E é nesse momento que você percebe que... Ah lá, e de repente... Aqui! Olha eu aqui! Eu nunca falei isso pra ele não, velho. Olha lá, o cara tá me excluindo, velho. Olha lá, mano. Que maldade, cara. O que eu fiz pra você, velho? Porra, botou minha foto, fez um X assim, velho. Porra, que maldade. Farsa que não vale nada e sacanagem, sacanagem. Melhores. Eu acredito piamente que não existe essa de jeito certo ou errado de jogar. É isso, óbvio, óbvio. claro sim que existem algumas formas de jogar que vão te trazer experiências mais... Você pode otimizar a sua play, porra. Aprender umas técnicas, sei lá, vai, entendeu? Porra, aprender a dar uns parry. Não sei, cara. Eu não sei termos, expressões. Eu sou ruim, né? Eu sou ruim. mais agradáveis, mas isso não torna as outras maneiras de jogar erradas. É. Certo? Bom. Torna ruim. Você pode aprender um monte de técnica, não tá errado, mas pode não ser eficiente. Pra falar a verdade, eu não faço a mínima ideia. Então, vem comigo nesse vídeo maluco pra gente conversar e refletir sobre isso e tentar chegar em algum lugar. E sim, agora eu tô... Mano, o cabelo dele tá tão cortado, tão certinho. O cabelo dele tá cortado tão certinho. Tá vendo? Olha, que parece que é CGI, velho. Então vou poder ficar o vídeo inteiro com as perninhas cruzadas? Que todo mundo pedia muito nos comentários, isso? Você vai ficar dormente, vai dar uma merda. A hora de levantar vai dar aquela formigada assim, que parece da cintura pra baixo, sabe? Aí parece ter um monte de formiga andando. Não, e também cortei o cabelo, achei que foi meio ridículo. Ficou não, mas parece que é 3D seu cabelo. Então é isso. Comenta aí no vídeo, assim. Você tá ridículo! Apesar de parecer muito que a história que eu contei lá no início do vídeo foi uma coisa que aconteceu comigo, a verdade é que ninguém nunca falou isso pra mim. Até porque nem amigo eu tenho. Mas eu já vivi algo parecido quando eu tentei dar uma chance pra... Obviamente você não tem, né? Por quê? Me tirou da lista, cadê? Comigo. Ah, tá vendo? É porque ele tirou minha foto, mas era pra ser eu. Mas eu já vivi algo parecido quando eu tentei dar uma chance pra jogos da série Souls. Uma vez eu acordei com os 2 braços dormentes e o interfone tocando. Foi muito deprimente. Como é que você fez pra atender? Você tirou... Foi esfregando a cabeça, assim, com a mão, assim. Foi fazendo alguma coisa, assim. Os sons eu não sei porquê, mas eu acho que a circunstância que você explicou, eu acho que faria sentido fazer o barulho. Eu não consigo imaginar isso acontecendo sem fazer o som, entendeu? Não consigo. Eu fiquei tentando com todas as forças. Eu digo isso. Aí você jogava a mão e aí... Imaginei isso. Falei, deixa eu voltar, meu. Pô, foi tão bom isso que eu perdi total noção. Mas eu já vivi algo parecido quando eu tentei dar uma chance pra jogos da série Souls. Alguma coisa simplesmente não se encaixa entre a minha pessoa e esse tipo de jogo. Eu entendo os conceitos por trás do que tornam eles bons jogos, eu até gosto de algumas coisas que eles fazem, mas quando eu sento pra jogar, o negócio simplesmente não vai pra frente. É, eu tenho vários amigos que não se dão bem com Souls mesmo, cara. Não dão bem. Mas se dão bem em muitos outros gêneros que talvez tenham um grau de dificuldade até mais elevado. De desafio, né? Mas é a mecânica do jogo, né? Tava trocando uma ideia com um nada aqui, meu brotherzão, cara. E ele tava me falando, pô, que o sistema de recompensa do jogo, o caráter punitivo que o jogo tem, ao invés de recompensar, ele te pune quando você perde, né? Por exemplo, um roguelike, ele vai te dar mais ferramentas
Morreu, você volta e aí você vai estar melhor do que você tava da última vez que você morreu, entendeu? Você faz uma run, morre. Quando você volta, você tem mais coisas pra ficar um pouco mais forte e tentar, dessa vez, chegar mais longe. Cada vez que você morre, você vai ficando mais forte. Você vai fazendo uma progressão, assim, positiva, ascendente, né? Quando você tá num Souls e você tá lá com um monte de item, coisa e tal, e alma, não sei o que, e morre, você perde aquilo. Você tem que ir lá recuperar. E se você morrer, você vai perder pra sempre aquilo que você tinha perdido, sabe? Então, ele só vai descendente, né? É mais descendente. Que o problema era a maneira com que eu jogava, eu ainda tinha que sentar e ouvir de vez em quando a famosa frase: você não gosta só porque você é ruim. E apesar do meu ímpeto inicial ser mandar essas pessoas pra puta que pariu, de uma certa maneira, eu meio que concordo com elas. Bom, pelo menos parcialmente. Apesar de realmente não me dar bem com o título Souls, eu tive duas boas experiências com joguinhos da From Software. A primeira delas foi jogando Bloodborne, que é um jogo que tem um estilo mais rápido, ele é um pouco que jogar, nunca joguei, na minha opinião, e se encaixa um pouquinho melhor com o estilo que eu jogo videogame. Meu estilo de gameplay. E a outra boa experiência foi com Dark Souls. Dark Souls é foda. Não foi uma boa experiência a primeira vez que eu joguei o jogo. A primeira vez que eu joguei foi uma merda, inclusive tem no canal de live, se você quiser lá, clica no canal aí, nos links aí na descrição do vídeo, se você tiver no YouTube. Se você tiver aqui na live, depois se você quiser, você pode ir lá ver. Foi a primeira vez que eu joguei um Souls like na minha vida, tem tudo lá. O fã da From Software. Então senta aí que agora eu vou te contar uma historinha, que é um pouquinho comprida. Então, né, vai demorar um pouquinho. Desculpa, a primeira vez que eu joguei Dark Souls, a experiência foi miserável. Eu jogava de 6 a 8 horas por dia, sentindo que eu não tinha avançado nada nessa porcaria desse jogo. Quando eu finalmente derrotava um chefão que eu tinha ficado horas enfrentando, tentando matar, aquele sentimento de conquista que me era vendido por fãs da From, na realidade era substituído por um sentimento de um alívio meio irritado. Eu não sentia no final das contas que eu tinha vencido um grande desafio. O sentimento era mais parecido com quando você tira uma coisa chata que você tem que fazer de uma lista? Já senti isso derrotando alguns boss. Só que aí, tipo assim, é uma parada que eu separo da minha cabeça. Quando eu vou jogar os jogos da From, ou Souls desse tipo, ou qualquer jogo que usa elementos de Souls o suficiente pra se confundir com Souls, ou coisa parecida. Ah tá, enfim, quando eu vou jogar algum jogo assim e eu derroto um boss desses bem dificiões que eu fiquei horas tentando matar, no final rola um cheque na minha cabeça assim, de eu falar assim, caraca, foda, de eu falar, ai, só senti alívio, nossa, que bom, tirei um sapato apertado, sabe? Parecia que era só um obstáculo na linha de progresso do jogo, de progressão do jogo. Então tem boss desses jogos que me faz sentir essa parada de riscar da lista. E tem boss nesses jogos que fazem eu sentir, sei lá, cara, que eu ganhei na Mega, sabe? No final dá uma dopamina, vai no talo, entendeu? Parece que eu vou dar um AVC de dopamina, não sei. Era um pouco isso. É o mesmo sentimento que vem no dia seguinte, depois de você passar o Natal com a sua família. Quem sabe, sabe. E apesar de estar odiando a experiência de jogar Dark Souls, eu continuei avançando, porque eu precisava entender por que as pessoas amavam tanto daquela merda. Até que finalmente eu me vi num momento derradeiro pra minha jornada. A batalha contra dois dos chefões mais filhos da puta desse jogo. Esses dois aí são canalhas, velho. E o Smog. Esse pau no cu e este gordo do caralho. Eu fiquei literais dias tentando vencer esta merda. Eu custei a passar, velho. Eu ficava estudando o padrão de movimentação, qual que ia ser o próximo ataque, qual que era a melhor maneira de eu me movimentar pra não tomar porrada. Eu tava basicamente estudando pro vestibular pra passar dessa merda. Porém, tentativa após tentativa, frustração após frustração, eu fui vislumbrando ao longe a possibilidade de realmente dropar o jogo. Dark Souls tinha me derrotado. Eu não ia conseguir terminar essa porcaria desse jogo. E na minha lápide ia estar escrito assim: He didn't get good enough. E foi então que, depois de uma básica pesquisa no Google procurando alguma forma de resolver as minhas frustrações, eu achei a solução para todos os meus problemas. Trapacear. Aliás, recomendo a todos. Trapacear é gostoso demais. E agora, mano, que delícia. Desconto, por exemplo, é um tipo de trapaça. Que você tá, né, trapaceando o preço original. Desconto é a trapaça que você acha que você tá trapaceando, mas estão trapaceando você, meu amigo. Isso que eles fazem, tá? O produto custa 30, eles falam que custa 50, e tu fala, com desconto sai por 40. Vai. Pegando com desconto? Desculpa, pessoal, do Promobit, mas... Get good, né, cara? Eu achei muito foda que, tipo assim, não tá escrito com a grafia exata, sabe? Pô, os caras escreveram na lápide no... Como é que chama esse escrito essa parada... No epitáfio, né? Eu não sei o nome. Esse lance de escrever na lápide, o cara, em vez de escrever mesmo, assim, sério, né? O cara escrever do jeito que escreve um meme, sabe? Eu escrever... Foda. Isso foi o máximo que eu consegui pensar pra fazer uma ponte.
Basicamente eu achei um glitch no jogo que me permitia duplicar almas, o que significa que eu podia subir de nível infinitamente. E no final das contas, foi só uma maneira de acelerar o meu grind, porque eu poderia grindar naturalmente. Eu só não queria perder mais horas da minha vida nesse jogo. Eu fui lá, fiz o meu glitchzinho, subi mais ou menos 800 níveis e finalmente voltei para enfrentar o pau no cu do Ornstein e o... Mas aí ele perdeu a experiência que era a parada, né? Perdeu, né? Perdeu. Não vou tirar e não vou dizer que tá errado. Ele se divertiu, o que ele iria era se divertir, avançar, ver o final e tal. Ele achou o jeito que ele achou que ia ser maneiro e, bom, show, cara. Tá bom, pô, a experiência dele não é menos válida do que a minha, tá ligado? Mas existe uma possibilidade de vivência de jogos assim, né, cara? Não só de Dark Souls, qualquer jogo, cara, que você pode fazer um glitch aí. Vou jogar The Sims, porra, fiz um macete, fiquei bilionário. Beleza, cara, vai se divertir, tá certo. Mas existe uma camada aí pra ser explorada, velho, de coisas e sentimentos e de respostas, sacou? Da experiência, que ele meio que, ao cheatar, ele perde, entendeu? Não tem como. Ele nunca vai poder, por exemplo, ele nunca vai sentir mesmo como seria a experiência de ter ido lá, se esforçado, batalha após batalha, polido a habilidade dele até um ponto em que ele seria capaz de vencer aquele combate, sabe? Tipo isso. Mas, de novo, não tem jeito certo, não tem jeito errado, é o jeito que você diverte. Eu fechei Elden Ring usando aquela lágrima no nível máximo lá e eu não me arrependo e, sacou? Nunca vou ter a experiência de matar a baleia sem a lágrima. Nunca vou. Minha experiência não é pior do que a de ninguém. Mas, com certeza, a experiência de matar ela no braço, só você e ela, X1, deve ser muito foda. Deve ser muito foda, tá ligado? Pô, a Malenia é foda demais, velho. Ah, o boss foda demais, cara. O V7, tudo dela é muito foda. Ela é muito foda. História, tudo, sabe? Muito foda. Eu perdi. Ele perdeu. Pra ele subiu 800 níveis e morreu ainda, cara. Eles me mataram de novo. Mas, depois de algumas tentativas, eu finalmente consegui passar do boss e, consequentemente, terminar o jogo. Já que eu tava mais overpowered que Jesus Cristo. Ele e o Naruto. Os dois andando na água, sabe? Muito foda os ninja. O meu ponto é que mesmo terminando o jogo, sujando a minha imagem, trapaceando, feito um vigarista, a minha jornada ainda foi um lixo completo. Se eu gostei de 10% do meu tempo em Dark Souls, foi muito. E por anos e anos, essa foi a minha experiência com o jogo e com o gênero. Um gênero que eu só cheguei à conclusão de que não era pra mim. Porém, um tempo depois eu comecei um canal de gameplays com meu primo Eric. E sim, vocês adivinharam. É um canal que eu nunca irei divulgar na minha vida. E uma das nossas jogatinas ia ser Dark Souls. Só que agora, como um plot twist, o Eric ama essa merda. E dessa vez, ele que ia guiar as minhas aventuras pelo mundo desolado de Lordaeron. Ele ia ser um guia, entendi. Dicas, ouvindo o que uma pessoa realmente experiente em Dark Souls tinha pra me falar. Olha. Eu meio que tava curtindo o jogo? Eu não cheguei a terminar. Cara de pau, você viu? Dessa vez. E você também pode contra-argumentar que eu realmente só tava curtindo a experiência, porque eu tava jogando com uma pessoa do lado, jogando, né? Quando você joga com um amigo é sempre mais legal, e blá, todo esse negócio. Mas é inegável. Se eu sair de férias, tá? E eu for pra Nova York amanhã, e eu não souber nada de Nova York, e eu tiver que descobrir na raça, provavelmente eu vou achar a viagem talvez uma merda, cara. Talvez eu até goste tudo, sabe? Mas, pô, as dificuldades, né, de achar um lugar pra se hospedar, é muito, porra, a chance de dar merda e eu ficar puto é grande, cara. Pô, mas se eu já tiver com alguém experiente, que conhece os melhores lugares, bons locais pra se hospedar, pra comer, barato, porra, vai ser muito melhor, não vai? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Inegável que, ao mudar a forma como eu estava acostumado a jogar o jogo, a minha experiência foi infinitamente mais positiva. Então toda essa volta do tamanho do mundo foi só pra chegar à conclusão de que, na realidade, era isso mesmo? Eu tava jogando Dark Souls errado esse tempo todo? Não, porque no final das contas, eu acho que o problema inteiro dessa discussão, dessa questão que a gente tá tendo aqui, vem no uso da palavra errado. Eu tive uma experiência de merda a primeira vez que eu joguei Dark Souls? Sim, eu tava achando ele bem mais legal quando eu tentei jogar do jeito certo? Também. Mas o negócio é que cada uma dessas minhas experiências foi diferente. Elas não se anulam ou se substituem. Eu odeio Dark Souls quando eu tenho que jogar sozinho. Mas quando eu tenho que jogar do lado de alguém que sabe o que tá acontecendo, até que é um jogo divertido. Não tem nada de errado com a maneira que eu joguei Dark Souls pela primeira vez. Mas a forma com que eu jogo fez com que essa experiência fosse bem diferente do que da segunda vez. O problema é que isso ainda não encerra a questão. Porque um jogo ter uma maneira muito mais correta do que outra de ser jogado é uma coisa
muito subjetiva. E tudo começa pelo fato de que cada pessoa tem um jeito diferente de jogar. Às vezes jogar até o mesmo jogo. E pra exemplificar isso, eu tenho que contar mais uma história. Era pra ser um vídeo sobre jogar certo e virou um Senta que lá vem história da TV Cultura. Parabéns, William. Essa história envolve a minha melhor amiga, o amor da minha vida e a câmera girl do JJM, Jequinha Lelisa. Uns anos atrás eu tava muito empolgado com o lançamento de um joguinho chamado Eastward, que por sinal tem review aqui no canal, se você quiser olhar. Eu vou deixar aqui, em algum lugar. O jogo saiu, eu peguei o jogo, a vida aconteceu, e eu não consegui jogar ele logo no lançamento. E aí entra Jequinha Lelisa. Ela também ficou empolgada com tudo que ela tinha visto sobre o Eastward e começou a jogar ele no seu tempo livre. E começou um curioso do cacete, todo dia eu ia lá checar com ela pra saber o que ela tava achando do jogo, se ela tava gostando, ponto positivo, ponto negativo e tudo mais. Mas a cada dia o feedback dela sobre Eastward ia piorando. Ela não tava curtindo o jogo, tava achando ele difícil demais, tava achando chato, e no final das contas, depois de jogar um tantinho aqui, um tantinho ali, depois de umas semanas, ela simplesmente largou a mão e desistiu. E eu fiquei meio triste com isso, porque eu tava super empolgado pra jogar, mas o visual do jogo é mais bonitinho. Se quem jogou e achou o jogo tão ruim assim, era provável que eu também, não fosse gostar. Mas eu precisava jogar para ter as minhas próprias opiniões e mais ou menos um mês depois que a Jequinha dropou o jogo, eu finalmente comecei a minha jogatina. Eu amei Eastward e simplesmente todo o tempo que eu passava dentro do jogo era me perguntando por que diabos a Jequinha não tinha gostado de mim. Em um determinado ponto da história eu tava todo feliz lá jogando e daí a Jequinha passou no sofá atrás de mim, olhou a minha tela e perguntou assim: como é que você tem tudo isso aí de vida? Você já passou por tal parte do jogo? E eu respondi que não, porque na verdade eu não tava nem perto da parte do jogo onde ela tinha desistido de jogar. E foi aí que tudo clicou. A Jequinha é uma pessoa que tem um estilo de jogar muito diferente do meu. Enquanto em Breath of the Wild a primeira coisa que eu fiz quando o jogo me liberou no mundo foi simplesmente andar pro lado contrário para onde ele tava me apontando, a Jequinha Lelisa foi direto para a Catedral de Hyrule. Numa das linhas mais retas que eu já vi na minha vida. Quando um jogo me coloca no corredor, a primeira coisa que eu faço é olhar pra trás, pra ver se não tem um item escondido atrás de mim. Já quando você pega a Jequinha e coloca ela no corredor, ela segue em frente e vai fazer a próxima missão sem nem pestanejar por um segundo. Enquanto eu exploro, ela cumpre objetivos. E foi isso que tornou a nossa experiência jogando Eastward tão diferente. E daí a gente acaba voltando pro nosso ponto original, porque o negócio é que eu tava jogando Eastward do jeito certo e ela do jeito errado. Correto? Então. Não. Meio que não, porque apesar de ter gostado muito do jogo, uma das coisas que eu critiquei nele é que a dificuldade dos combates é um pouco fácil demais. Eu tava sempre meio overpowered e meio que jogando a história só pela história, porque, o combate tinha virado um passeio no parque. E isso é puramente um reflexo da maneira com que eu costumo jogar videogame. Como ele explorava muito, ele pegava muita coisa, ele foi ficando mais forte, enquanto ela só seguia adiante, ignorando a maior parte das coisas ao redor, e ela não tinha força o bastante pra avançar de maneira orgânica. Enquanto a Jequinha tava achando o jogo difícil demais, porque ela não saía da história principal por sequer um segundo pra procurar algum item ou alguma coisa que fosse facilitar a jogatina dela. E novamente, nenhuma dessas experiências foi melhor ou pior. Legal, elas foram simplesmente diferentes. Adorei o visual do jogo, cara. O jogo no quesito dificuldade talvez até me agradasse mais se eu jogasse mais no estilo Jequinha Lelisa. Então se eu quisesse forçar a barra, eu poderia dizer que a forma correta de jogar é um meio termo entre a maneira com que nós dois jogamos. Mas tentar colocar isso dentro dessas caixinhas me parece uma coisa extremamente estúpida. Eu ouvi algumas histórias parecidas com isso de Dragon's Dogma 2 e de algumas pessoas que chegaram no endgame e acharam tudo muito fácil. Mas essas pessoas eram como eu. Elas primeiro iam explorar e fazer tudo que o jogo tinha pra oferecer, pra depois finalmente avançar na história. E eu ouvi uma gentalha falando que essas pessoas estavam jogando errado. Gentalha. Porque o jogo obviamente não foi feito pra ter todo o seu conteúdo consumido. E isso não parece meio idiota pra vocês? A forma correta de jogar o jogo é não consumir todo o conteúdo que ele tem. E é por isso que eu não consigo entender essa ideia de que alguém pode ter uma maneira errada de jogar um jogo. Jogos são produtos de mídia tão complexos, cheios de camadas e possibilidades, que me parece meio estúpido você resumir uma experiência inteira em simplesmente certo e errado. E a dificuldade é outro ponto que parece ter uma influência nisso que eu tô falando aqui, mas a verdade é que esse tema é muito complexo e eu vou deixar por isso mesmo. Mas, se vocês quiserem me ver aqui falando sobre dificuldade nos jogos, um tema super original, ninguém nunca falou sobre isso antes, deixa aí nos comentários, que talvez eu faça uma hora. Nunca ninguém discutiu isso. Nunca foi discutido. Dificuldade nos jogos? Nunca, jamais. Ninguém nunca falou. Primeira vez vai ser aqui no Jogatina Maneira, se vocês quiserem. Eu não acho que existem formas erradas de se jogar um jogo, porque no final do dia, as experiências que eles nos trazem vão ser sempre diferentes e únicas, baseadas na individualidade de cada pessoa. Não... Claro, pô.
você tem particularidades sobre da sua personalidade e da maneira como você faz as coisas que vão ser refletidas nas coisas que você tá fazendo. Se você vai jogar alguma coisa, a maneira como você vai jogar é um reflexo da tua personalidade. Se você tá jogando e você tá tendo dificuldade, pode ser que talvez a maneira que você esteja jogando não seja mais eficiente. Ela não tá errada, mas às vezes, vou dar o meu exemplo. Eu joguei Elden Ring, tá? E na hora de matar o Radan, eu queria matar ele com 2 garrinhas. Porque eu gostava delas e era o jeito que eu tava jogando e porque eu queria. E eu matei ele com aquelas garrinhas, só que eu levei 13 horas e eu tive um inchaço na dobra desse dedo. Aqui assim, ó, que meu dedo ficou inchado, eu tive que pôr gelo no dedo no dia seguinte. Mas eu demorei 13 horas, mas eu matei. Ah, mas podia ter usado, porque tá errado. Não tá errado, é o jeito que eu queria fazer. Eu fui lá e fiz, foi mais trabalhoso, foi, mas era o jeito que eu queria. Eu não tenho um jeito errado. Pode ser que seja menos eficiente, eu não torno errado. Você tem que ter a tua vivência, você tem que ter a sua experiência e fazer de uma maneira que no fim das contas você sinta que você viveu aquilo, o seu jeito, da maneira como você queria. E se, sei lá, você achar, pô, o jeito que eu quero jogar esse jogo não tá funcionando pra mim, você pode simplesmente não jogar e dane-se, vai jogar outra coisa. Jogo não falta. É uma coincidência que enquanto algumas pessoas demoram 10, 20 horas pra terminar um jogo, outras pessoas demoram 50 horas pra terminar esse mesmo jogo. Ninguém tá certo ou errado aqui, é simplesmente uma questão de perspectiva. É a maneira com que cada pessoa joga. E eu sei que pode parecer um exagero, mas a verdade é que a gente precisa levar a vida inteira da pessoa em consideração pra definir a forma com que ela joga um jogo. Ela é uma pessoa que joga videogame há anos. As inserções são ótimas. Ela tá jogando é de um gênero que ela tá acostumada a jogar? Ela joga várias horas por dia ou só um pouquinho todo dia? Ela tá num momento tranquilo da sua vida? Ou o pai dela acabou de morrer? O que ela comeu no almoço antes de começar a jogar? Tudo isso importa na hora que uma pessoa pega um jogo pra jogar. E tudo isso também vai influenciar na sua experiência final. Tudo isso vai ditar no final do dia se ela jogou o jogo certo ou errado. Mas, dito tudo isso, eu também consigo entender que não é todo jogo que é pra todo mundo. Tem vezes que o santo simplesmente não casa. Existem jogos que exigem do jogador o completo oposto do que ele tá acostumado a Nossa, Final Fantasy Tactics é muito bom, velho. Você pode jogar eles de uma maneira extremamente diferente que pode não funcionar pra você, mas você também pode jogar de uma maneira extremamente não convencional e apontada como errada pela maioria das pessoas, e mesmo assim ter uma experiência incrível. Você pode terminar Baldur's Gate 3 com a pior build de personagem do planeta Terra, mas se você terminou o jogo e se divertiu, quem que é o espírito de porco que vai falar que você estava jogando errado? Talvez um fã de Dark Souls. Mas esse tipo de pessoa a gente nem leva em consideração aqui no canal. No final do dia, a mensagem que eu quero deixar aqui é que não existe jeito errado de jogar videogame. A única coisa que existe é a maneira com que você joga. E essa maneira é sempre correta. Da hora. Algum MOBA. Muito bom, velho. A edição dele é incrível. Certa, correta, moral de jogar MOBA. Só errada. Melhor. Melhor é ótimo. Excelente, cara, que vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve, faz todas as coisas do YouTube. E aqui do lado tá passando o pessoal que apoia lá na campanha do Apoia-se. Se você quer ver o seu nomezinho aparecendo aqui do lado e apoiar o canal, dá uma olhadinha lá. Tem vários tiers diferentes pra você apoiar. Inclusive os temas desses vídeos que estão aqui, eu coloco em votação lá pro pessoal escolher. Muito bom, cara. Lá, que é muito bacana. Eu já vi umas 15 pessoas jogando Elden Ring pela primeira vez. De pato. Antes Souls-like é um saco, né, cara? Daqui a pouco. Putz, velho. É porque a galera... Tipo Hollywood aqui. E é isso, tchau. Souls-like é um gênero que tá todo montado em cima da dificuldade, né? A parada principal do jogo é a dificuldade. Então, a galera inventa e descobre 1000 formas de otimizar todas as paradas do jogo pra você ter o melhor desempenho, a melhor performance, a melhor build, a melhor arma, a melhor tudo. Vai ter um negócio secreto, um item que você combina com uma parada e tal, aí fica super eficiente. A galera otimiza tudo no máximo pra ser o mais foda possível. E aí alguém, esse cara que gastou 300 horas inventando maneiras perfeitas de fazer tudo, chega e vê alguém batendo cabeça, sei lá, fazendo uma coisa totalmente noobzona, porque é a primeira vez que ele tá jogando. Esse cara passa mal, velho. Ele passa mal, cara. Vendo alguém cometer aqui, fazer aquilo, sabe? Aquilo parece uma transgressão. Parece que um filho tá batendo na mãe, sabe? E com mal-estar, um negócio ruim, cara, entendeu? Sem contar os spoilers que o povo dá só pra falar, olha como eu sei o que acontece. É, tipo isso, sabe? Todo mundo quer ser o mais doutorado, assim, sabe? Todo mundo quer ser o mega mestrado, sabe? Cada um quer ter um pau maior que o outro, cara. É foda isso, velho. Isso é foda, cara. Olha como eu passei disso aí. Aí você vai, passa, morre. Eu matei de primeira. Porra, eu matei de primeira é foda, né, velho? Porra, aqui nessa live várias vezes, tá? Pô, gente, ó, esse foi o vídeo, cara, da Jogatina Maneira. Que canal legal, cara. Que canal legal, mano. Deve ter muito mais vídeo interessante aí, eu vou atrás. Eu gostei muito da edição que ele faz. Que edição gostosa de assistir, mano.
Gente, escreve lá, velho. Escreve lá, vai. Escreve lá, ó.